que é, enfim, a dimensão humana disso tudo. E o meu pai? Pergunta ele. Tinha ele também se tornado terrorista? Uma tarde, eu li uma manchete de jornal sobre um ataque à bomba suicida, um ataque suicida, né, recente, ou operação de martírio, como alguns no Hamas chamavam, né, porque o terrorista suicida, né, que explode uma bomba e morre ele mesmo, é considerado um mártir, como você sabe. Então, eu estava lendo estava lendo essa manchete sobre um ataque suicida que tinha matado muitos civis, inclusive mulheres e crianças, né? E era impossível para mim reconciliar mentalmente a bondade e o caráter do meu pai e a liderança dele numa organização que cometia esse tipo de coisa, né? Um ataque à bomba que matava civis, inclusive mulheres e crianças. Então, diz ele, eu mostrei esse artigo para o meu pai e perguntei como ele se sentia a respeito desses atos. E o pai diz o seguinte: uma vez, disse o pai, eu saí de casa e tinha um inseto do lado de fora. Eu pensei 2 vezes se eu devia matar aquele inseto ou não, né? E eu não conseguia matá-lo. Aí continua o narrador aqui, o filho, dizendo, essa resposta indireta era a maneira do meu pai de dizer que ele não poderia nunca participar pessoalmente, né, naquele tipo de matança, de atentado, né, ou seja, está implícito aqui, então, mas que aprovava que outras pessoas o fizessem, né? Aí continua dizendo, mas os civis israelenses não eram insetos. Isso é o filho dizendo, né, não é o pai. Então o pai está dizendo, olha, no fundo está dizendo que os israelenses são insetos, na visão dele, né, mas que ele não seria capaz de fazê-los, porque aquilo seria uma maldade, mas também não vai reprovar outros por matarem os insetos. Acho que é isso que está no pensamento aqui de um líder religioso também, né, e líder do Hamas. Até hoje vivo, está aí em algum lugar. Está na Cisjordânia, parece, pelo que eu vi. Então continua o Mossab, o filho, né? Não, meu pai não construía as bombas, né? Não as amarrava nos terroristas que fariam um atentado, e não selecionava os alvos. Mas, anos depois, eu viria a pensar na resposta do meu pai, quando eu encontrei uma história na Bíblia cristã que descreve o apedrejamento de um jovem inocente chamado Estevão, né? Santo Estevão, né? E a Bíblia diz, nos Atos dos Apóstolos, né, que Saul estava lá e dava a sua aprovação àquela morte, né? Quem é o Saul é, obviamente, São Paulo, né? Isso antes da conversão, né? Paulo era conhecido como Saul, sim, o nome dele era Saul, e ele era um líder religioso ali da comunidade judaica que perseguia os cristãos, era um dos líderes da perseguição aos cristãos, né? E Paulo, ainda como Saulo, antes da sua conversão, estava ali dando a sua aprovação àquele apedrejamento, né? Então não atirava pedra, mas estava dando a sua aprovação para que Santo Estevão fosse apedrejado até a morte, né? O que realmente aconteceu. Né? Então, continua ele dizendo, eu amava meu pai profundamente e o admirava tanto que I admired so much about who he was and what he stood for. Eu amava tanto meu pai e o admirava tanto pelo que ele era e pelo que ele representava. Mas, but for a man who could not bring himself to harm, mas para um homem que não conseguia ter coragem de matar um inseto, ele obviamente tinha achado uma maneira de racionalizar a ideia de que era correto que alguém explodisse pessoas, transformando-as em montes de carne, né? Desde que ele não colocasse as mãos naquela sanguinolência, digamos assim, né?
naquele momento, a minha visão do meu pai se tornou bem mais complicada. Bom, nós temos aqui, portanto, né, o drama do terrorismo na sua dimensão humana, né, e não na sua dimensão geoestratégica, e do ponto de vista, né, de quem está ali numa organização terrorista. Então, é correto fazer isso, e o pai não consegue dizer que não é, né? No fundo, ele diz que, olha, eu não tenho coragem de fazer, mas não vou condenar. E aí você volta no que ele falou antes, né? O Mossab, olha, como é que ele ia condenar se essa condenação não estava no Corão, né? Então, ele vivia descrevendo aqui antes o pai como um homem bom e amava a família, os vários filhos, tinha 7 filhos, amava todos, tratava todos super bem, com carinho, tinha carinho pela mulher, não era como outros pais ali daquela comunidade que tratavam mal a própria mulher, não, ajudava a mulher na cozinha, inclusive, e saía para a rua e ajudava as pessoas, não era totalmente desapegado a bens materiais, não prejudicava ninguém, ajudava as pessoas a resolverem seus problemas, ajudava as pessoas a encontrar emprego, né? Tinha todo um tipo de atuação na comunidade, né? Mas, né, alguém que se tornou líder de uma organização que, né, matava mulheres, pessoas inocentes, como ele diz aqui, como se fossem insetos. Tá certo? Então, é uma questão complicada, obviamente, como ele próprio diz, porque ela não se encaixa, portanto, na nossa noção de bem e de mal, né? Ela se encaixa numa outra noção de bem e de mal, onde não é mal a matança de inocentes, né? Por mais que nessa mesma ética exista isso, olha, sair para a rua, ficar sem almoço ali para dar um pouco de comida que tinha para outras pessoas, para ajudar os órfãos, ajudar as viúvas, né? Mas isso não é o alto da escada, né? Quando eu chegava no alto da escada tinha a jihad e esse tipo de assassinato, né? Bom, então, isso a respeito do pai do Mossab. Mais uma coisa que eu quero citar para vocês, então, é o seguinte, antes da gente comentar a parte geopolítica, mas que não é a mais importante, talvez, né, como a gente está vendo aqui, porque por trás dela se esconde algo diferente. Então, a gente precisa, não adianta pensar, né, em quantos foguetes tem o Hamas, né, se essa é a essência do Hamas, né? Matar israelenses é como matar insetos. Como é que você vai? Então não adianta, território para cá, território para lá, né? O que adianta pensar em, então dá um pedaço de terra aqui, ele vai deixar de atirar 3 foguetes aqui, então você dá mais um pedacinho de terra, ele deixa de atirar mais 5 foguetes, né? Não é isso, né? Não é isso, não é essa lógica que eles seguem. Você não, né, não pode, é um suicídio, né, tratar esse tipo de organização, né, com uma lógica que não é a dela. Assim como é, de certa forma, um suicídio, você tratar, né, tratar a União Soviética, né, como um Estado normal, quando, na verdade, a União Soviética estava querendo penetrar e destruir todo o Ocidente. Né, e foi Reagan que enfrentou isso, porque ele viu que a União Soviética não era um Estado normal, que era um império do mal, como ele falou, né, não era simplesmente uma superpotência que tinha um modelo um pouco diferente de sociedade ou de economia, mas com quem era tranquilo conviver. Não, falou assim, o império do mal, né? O império do mal, ele mudou essa lógica, ele colocou numa lógica de bem e de mal. O império do mal você tem que enfrentar, você não pode conviver com ele. Isso aqui levou, de certa forma, ao fim da União Soviética. E assim também é um suicídio. A China só quer fazer negócios. Não, né? Não é a lógica da China. A lógica da China é subordinar os negócios e tudo mais a um projeto de hegemonia mundial. Então a gente precisa ficar atento para essa qualidade daquele ator, né? E é claro que é confortável, que eu falei, você continuar sentado no sofá, né? Então lendo a manchete aqui como ele está lendo, e, né, então, a reação de muita gente hoje, infelizmente, seria essa. Então ler uma manchete absolutamente quase idêntica com o que ele está falando aqui, de 1990 e poucos, né? Então, manchete sobre uma
um ataque suicida à bomba que tinha matado muitos civis, inclusive mulheres e crianças, né? E, então, continuar sentado no sofá sem se fazer essas perguntas que ele se fez. Vem cá, por que isso? Muita gente está sentada no sofá lendo as mensagens, as manchetes que a gente está lendo agora, né? Não mais no jornal, talvez, né? Como naquela época, no jornal, mas no seu celular, e não se levanta para fazer as perguntas para si mesmo, né? Para si mesmo. Por que isso? Será realmente que é por causa de um pedaço de terra? Será que dando mais um pedaço de terra ou qualquer tipo de autonomia ou independência total, ou mesmo se Israel sair da Palestina, isso vai resolver? Não vai, né? Não vai. Então a gente precisa se fazer as perguntas reais. O confortável é dizer, não, olha, isso aqui é aquele problema de sempre, é Israel lá, que tomou a terra dos caras, os caras também ficam fazendo atentado, não tem razão também, mas Israel também não tem razão, ninguém tem razão, tchau, agora vamos ver qual é a próxima notícia aqui. Não, a gente tem que parar e fazer essas perguntas. Bom, então, mas enfim, você vê que ele faz aqui essa menção ao cristianismo, e ele se converte ao cristianismo, né? Em certo momento, depois dos anos 90, ele tem toda uma história, ele esteve preso, porque ele não participava de atos terroristas, mas ele já era meio suspeito por ser filho do pai dele, que era um líder terrorista, mas isso não foi o que o colocou em apuros. Ele resolveu comprar umas metralhadoras junto com um amigo, todo mundo aqui tem metralhadora, então vamos ter também um pouco para se gabar de ser durão e se tivesse conseguido, teria acabado provavelmente entrando nessa linha, né, da ação direta, digamos assim. Mas aí a operação de compra de armas não dá certo e ela é descoberta pelos israelenses levam ele preso, aí tem todo um problema. E não vou contar tudo aqui, porque vale a pena ler o livro. Alguém poderia, quem puder ler em inglês, eu acho que já vale a pena pedir pela Amazon, enfim, não vou fazer propaganda da Amazon aqui, né? Mas pedir o livro ou baixar pelo Kindle, né? Bom, também está fazendo propaganda do Kindle, mas enfim, baixar o livro eletrônico. Ou até seria muito bom se alguém traduzisse esse livro rapidinho, porque é a história de dentro do Hamas. E muito bem narrado, né? E tem isso, né, de história narrativa. O ser humano entende as coisas melhor quando a coisa é narrada, né? Por isso, narrativa não é necessariamente uma expressão que deveria ser pejorativa, né? Melhor dizendo assim, narrativa a gente tende a associar a uma construção artificial, né? Então a narração, o ser humano precisa de narração. A gente não entende as coisas realmente a fundo quando não as coloca dentro de uma história, quando não as entende dentro de portanto, e numa história com a emoção humana envolvida. E o livro tem essa virtude, obviamente. Mas, portanto, ele se converte ao cristianismo um pouco depois de ter essa experiência na prisão e tal, e essa decepção toda com o pai dele e com o Islã. Isso aqui a gente vai ver depois o mapa. Eu nem preciso mostrar aqui o trecho, mas eu achei interessante o seguinte. A conversão dele se dá no dia que ele está ali andando ali por Jerusalém e tem um pregador cristão e convida ele, um amigo, para irem numa escola ali onde eles estavam falando sobre o cristianismo, e ele se interessa e tal, vai lá, e ele era praticante do Islã, não era, inclusive diz que, olha, entre nós, né, nossa comunidade tinha muita gente que era ou completamente ateia ou de um islamismo assim muito superficial, mas eu não, sempre tentei seguir tudo, inclusive por causa do meu pai se orgulhava muito de mim e tal. Bom, mas então era esse tipo de pessoa, mas ele interessado e tal, vai lá e ganha de presente uma Bíblia, um Novo Testamento, melhor dizendo, em árabe, né? E começa a ler e fica fascinado, e chega num certo ponto e tem uma luz. E o ponto é interessante, me parece, porque onde ele, no fundo, se converte, que é Mateus 5,43, que é quando diz, olha, Jesus diz, vou ler aqui em latim, tá? Foi em árabe, então depois eu traduzo, mas, né?
Audistis quia dictum est, diliges proximum et odio habebis inimicum tuum. Então, vocês já escutaram o que se diz por aí. Amarás o teu próximo e ego autem dico vobis. Eu, no entanto, vos digo. Diligite inimicos vestros, benefacite is qui oderunt vos, et orate pro persequentibus et calumniantibus vos. Então, geralmente eu leio em grego, né? Como quem está no meu curso sabe, geralmente eu vou no grego, que é o original do Novo Testamento, para entender, mas aqui, enfim, eu prefiro o latim, que está mais próximo de nós, né, com as raízes da música, mas ao mesmo tempo nos dá o sabor do tempo, né? O grego e o latim, né, nos colocam aí numa coluna do tempo que nos leva lá naquela época, né? Acho que é importante a gente não perder essa dimensão, mas enfim. Então Jesus diz, olha, mas primeiro diz, vocês ouviram por aí, né? Então, amarás o teu próximo e odiarás o teu inimigo, mas eu vos digo, né? Amai vossos inimigos, né? Fazei o bem àqueles que vos odeiam, né? E orai por aqueles que vos perseguem e vos caluniam, tá? E o Mossab fala, bom, olha aqui, essa aqui é uma coisa diferente, porque ele, eu estou aqui num meio que ensina, né, a odiar o próximo, a amar o amigo, mas e daí? Né? Ao que isso está levando? Está levando à destruição completa de tudo, né? Meu pai segue essa doutrina do odiar o inimigo e amar o amigo, e aqui tem uma coisa diferente, tem uma coisa que quebra essa lógica, né? O que escapa dessa lógica humana e instintiva e abre outra coisa, e essa quebra, essa fratura, né, na lógica do amor-ódio é aquilo que o leva para transpor o seu próprio meio, no caso, e encontrar o cristianismo, né? O globalismo existe, é uma coisa concreta. Ele é composto pelo Great Reset, do Fórum Econômico Mundial, pelo projeto hegemônico da China, pelo programa de manipulação e conquista da América do Sul pelo Foro de São Paulo e outros elementos. E esses elementos, eles atuam uns em benefício dos outros, sempre, principalmente através do controle da linguagem, porque o controle da linguagem é o controle do nosso pensamento. Então nós estamos tendo o nosso pensamento reprogramado, e essa reprogramação vai contra a nossa liberdade, vai contra a essência do ser humano. Isso é o globalismo. Com base nesse estudo, nessa experiência, é que eu criei o curso de Logopolítica. Toda semana eu dou aulas sobre geopolítica, literatura, filosofia, cultura de um modo geral, tudo isso em conjunto formando um espaço de conhecimento que eu denomino a logopolítica, para nós não apenas entendermos a ameaça do globalismo, mas podermos nos contrapor a ela. Se você quiser entrar nesse projeto de conhecer o globalismo e enfrentar o globalismo, clique aqui